Olá, eu sou Alessandra Rufino, criadora do programa Fábrica de Líderes, seu dia com 30 horas e lidere-se uma imersão em autogestão. E hoje o bate-papo é sobre os desafios e as superações de empreender. Você gosta desse assunto? Falar sobre empreendedorismo, falar sobre esses desafios, saber de um empreendedor, sim, um empreendedor que aplica isso no dia a dia, histórias reais. Como tudo isso acontece? Então eu te convido para esse bate-papo e já te faço um convite também. Já clica aí nos aviõezinhos, vou mandar aqui também já meus aviõezinhos para os amigos e conhecidos, para eles entrarem nessa live e saberem um pouco sobre empreendedorismo. Quais os desafios e as superações. E a nossa convidada hoje é a Luana Passi, a Luana do Instituto Mudita. Ela vai contar um pouco da sua história e também como mentora de outros empreendedores, também compartilhar um pouco da sua experiência. Então já vai clicando aí, manda os aviõezinhos para os amigos, para os conhecidos, para falar, ó, essa live é imperdível. Quais são os objetivos das nossas lives aqui? É sempre transmitir uma história de sucesso, contar aí os altos e baixos, falar como que gente de verdade, não é? Faz a coisa acontecer e inspirar você nesse dia, porque muitos de nós precisamos dessa inspiração. A gente precisa assim, ok, uma ideia, um jeito diferente de pensar. Então vai convidando os amigos aí para esse bate-papo, os desafios e as superações de empreender com a Luana Passi do Instituto Mudita. Tô aqui só clicando aqui, mandando aviãozinho para todo mundo. Vem chegando, vai chegando. A pessoa já pergunta, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Agora, se você quer mandar a tua pergunta, essa é a tua chance, tá bom? Manda a tua pergunta, tira as suas dúvidas, esclarece, quer contar um pouco tua história, saber com a Luana como que você, qual é a dica que ela te dá para você superar este desafio? Então, se eu fosse você, aproveitava e entrava agora para aproveitar esse momento. O Instituto Mudita já chegou, eu já vou chamar ela aqui, já para você saber um pouquinho aí da história dela, saber sobre... A gente já aproveita o tempo, né? Por que não? Falta 3 minutinhos para a gente oficialmente começar a nossa live, mas eu já fui falando, já fui esquentando. Luana, prazer, 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 prazer. Gratidão, já vou começar agradecendo. Eu e a Luana temos uma história de amizade, empreendedorismo, liderança, tudo junto e misturado. E o que eu posso dizer para vocês, assim, que a minha admiração é enorme por essa empreendedora, por essa mulher, por essa mãe, por essa esposa. E por isso que eu convidei ela hoje para conversar sobre empreendedorismo. Então, para a gente conversar. Lu, começa se apresentando, falando um pouco de você e falando do Instituto Mudita. Então, primeiro, obrigada, Lê, pela oportunidade de estar aqui no seu espaço, né? Então, agradeço o convite, agradeço estar de portas abertas aí para conectar você, eu e o Instituto Mudita. Obrigada de coração, você é uma super amiga, estou morrendo de saudade de estar pertinho de você, mas eu sei que cada um tem a sua jornada nessa vida, né? E a gente tem que respeitar e acolher tudo isso. Então, muito obrigada. Agradeço todo mundo que vai nos assistir aí. Estou vendo que a Leninha está aí, pessoa maravilhosa aí, que também está nas nossas conexões juntas. E eu espero poder, de alguma forma, contribuir com as pessoas que estão assistindo, tirar dúvidas, trazer o meu olhar, né? Ele não é o olhar certo, ele é apenas mais um olhar para a gente incluir aí nas nossas análises e percepções. Quem que é a Luana? A Luana desafio falar da gente, né? Muito mais fácil falar do Instituto do que falar da gente. Mas assim, eu sou mãe de 2 filhos, eu tenho a Larissa e o Lucas, que já vai fazer 9, a outra já vai fazer 5, tem Lisboa,
a Lê viu eles pequenininhos, né, Ale? Você vê como uma coisa dinâmica. Sou esposa do Beto, sou empreendedora. Eu falo que eu sou empreendedora porque realmente eu acho que eu nunca soube profissionalmente ser outra coisa, né? Tive poucas experiências no lugar de trabalhar para alguém, né? Eu sempre fui uma pessoa que empreendi. Isso vem da minha família, né? Minha avó empreendeu, minha mãe empreendeu, minha bisavó empreendeu, e acho que estava no sangue ali, não tinha muito como escapar e lá fui eu para outro lugar, né? Se é bom ou ruim, só Deus sabe. Eu falo que para alguns vai ser bom, para outros não, né? Para mim é maravilhoso, eu amo, sou apaixonada. E dentro dessa jornada de empreender, passei por milhões de altos e baixos, que a gente vai poder conversar aqui um pouquinho, mas hoje eu cumpro com o meu propósito, né, profissional, que é apoiar empreendedores, né, então diminuir a solidão de empreendedores e líderes, e eu faço isso através do Instituto Mudita. Então, o Instituto Mudita é um instituto que ele apoia esses empreendedores e líderes a potencializar toda a sua atuação para alcançar os seus objetivos futuros. Sempre olhando o indivíduo para depois olhar a organização, porque a gente acredita que é o indivíduo que gera esse impacto dentro das organizações. Então, hoje, assim, eu ocupo o meu propósito dentro do Instituto, ele ocupa quase a maior parte do meu tempo. Eu falo que quando empreende não tem muita diferença de tempo, né? A gente não tem horário, a gente não bate cartão, então, mas faz parte da minha vida, é um pilar bastante consistente. Acho que é isso, sabe? Não sei se as pessoas esperam um currículo. Então, assim, se eu for falar de currículo, gente, meu currículo é esquizofrênico. Eu falo que ele é esquizofrênico. Por quê? Porque eu já estudei de tudo um pouco nessa vida. Mas, assim, eu sou formada na área de publicidade, tenho pós na área de administração e organização de eventos, que era a área que eu atuava. Depois eu fiz MBA em gestão empresarial, muito voltado para a gestão familiar. Tá? Tenho formação em diversos cursos complementares, como negociação, vendas, liderança. Tudo que eu achava que eu precisava saber, eu ia fazendo. Eu falo que eu sou a rata de treinamento. Eu amo, sou apaixonada, tanto para dar quanto para participar. Eu gosto das duas coisas. E também, assim, exatamente porque eu me especializei muito em negócios do futuro, nessa parte de inovação e tecnologia, e sabendo que o indivíduo é fundamental dentro desse processo, eu também segui um outro caminho de estudo, que não é o caminho de gestão de empresa, que é o caminho de comportamento, é o caminho do indivíduo. Que aí entra coach de liderança, entra a parte de constelação familiar, entra a parte de programação neurolinguística, que aí é muito mais para entender esse indivíduo que faz parte desse ecossistema maior que são as organizações. Então, só um pouquinho aí, porque senão a gente vai ficar horas aqui falando disso, eu acho que não é isso que as pessoas querem saber, né? Manda lá, Margarida. Mas eu acho muito legal você comentar sobre isso, porque eu não sei se foi o que você falou, eu não sei se as pessoas estão esperando ouvir meu currículo, mas eu acredito que as pessoas, quando elas pedem o currículo, no fundo, elas estão com uma certa expectativa para falar assim, da onde vem tua história? E eu acredito que a gente está aqui para falar dessa história, para falar do que foi o seu processo, como tudo aconteceu. Quando eu conversei com a Luana para falar da live, eu falei, Lu, a gente não vai falar sobre as grandes técnicas. Eu falei, eu estou em busca da história, porque o que as pessoas querem ouvir é falar assim, como é que isso aconteceu para a Luana? Qual foi o processo? Porque é aquela história assim, eu quero sentir na pele isso. Para mim, que conheço a Luana, eu conheço assim, os altos, baixos e os perrengues, as dúvidas e tudo mais. E eu sei que a história dela é uma história de inspiração. Porque muitos como ela, né, e você que deve estar assistindo essa live, tem assim, esse desafio, e por isso, mais uma vez, tá? A gente está aqui para falar sobre desafios e superações de empreender. Se você tem alguma pergunta sobre esse tema, pode mandar ou nos comentários, ou pode já clicar no ponto de interrogação, fala assim, eu trabalho com isso e quero saber qual é uma ideia, enfim, manda a tua pergunta. E dentro desse processo, eu comentei com a Lu, eu falei, Lu, conta como foi lá no início. E aí ela já contou um pouquinho. Ela vem de uma história de empreendedorismo, onde a bisavó dela empreendeu, onde a avó dela empreendeu, onde a mãe dela, e ela entrou nessa mesma história. E aí eu vou perguntar uma coisa, o fato de você vir de uma história de empreendedorismo, você sente que isso já te
Quais foram os pontos positivos disso? Então, na verdade, assim, na época que eu comecei a entrar no empreendedorismo, não foi consciente. Tá. Eu não entrei com essa consciência. Eu fui descobrir essa história da minha vida de empreendedores com o tempo. É muito doido isso, porque eu tinha minha família perto como empreendedores, mas eu nunca olhei para isso como um caminho para mim. Eu sempre fui muito voltada para o coração, sabe? Assim, o que eu gosto, o que eu quero fazer. Se era ser dono ou se era para trabalhar para os outros, isso não importava muito. O importava é o que eu gostava de fazer. Então, ao começo da minha carreira, eu fui trabalhar para o mercado, eu fui trabalhar para a área de eventos. Eu sempre fui apaixonada por eventos. E eu fui trabalhar, na verdade, a primeira paixão foi turismo. Eu experimentei, falei, não é isso para mim. Fui para eventos, me apaixonei, falei, é isso que eu quero fazer. E eu fui trabalhar para outras empresas. E é muito interessante que quando eu fui trabalhar para outras empresas, as minhas características e posturas era muito de uma líder empreendedora. E olha que eu tenho essa consciência hoje. Naquela época eu não sabia que eu era. Mas hoje, quando eu olho, porque eu queria mexer com as coisas, eu não concordava, eu queria fazer diferente. Estava sendo feito de um jeito, eu achava que fosse melhor, eu mudava. Então eu era uma líder que meio que provocava o ecossistema, entendeu? Tipo, quebrava os paradigmas do ecossistema. Que, dependendo da empresa, ela acolhe isso e vai super bem. Mas dependendo da empresa, é um choque, né? Eu tive uma boa oportunidade de estar numa empresa que me deu espaço para isso e isso aconteceu muito bem. Só que aí meu pai ficou doente, ele pediu para eu ir trabalhar com ele, eu não tinha essa conexão com o trabalho dele, a não ser uma conexão de brincar, porque ele tinha uma empresa de cenografia, então eu brincava com os materiais que ele tinha dentro da empresa, né? Com os adereços, que a gente dá esse nome. Então eu não tive muito esse olhar de, eu vou empreender com meu pai. Não, ele aconteceu, a necessidade fez o homem, né? Tá. Então, ou seja, por mais que eu venho de uma família de empreendedores, eu entrei para o empreendedorismo por necessidade da família. E foi aí que eu comecei a descobrir o que era esse mundo de empreendedorismo, porque eu não fazia a menor noção. Então, foi meio assim de solavanco mesmo, a chegada. Não sei se eu respondi sua pergunta, me avisa, tá? Não, respondeu, e eu acredito que acontece muito isso. Hoje, você deve ver isso muito com seus clientes. Eu costumo dizer assim, o que o universo está te mandando de informação? Foi o que você falou. Você não sabia, mas você já estava fazendo empreendedorismo. Hoje, numa linguagem, a gente pode falar que você estava fazendo o intraempreendedorismo, porque você era a empreendedora dentro do negócio de uma outra pessoa. Mas a sua postura, a tua conduta, numa outra linguagem, você já tinha o seu senso de dono, o ownership, você já tinha isso lá dentro de você, mesmo sem saber qual era a palavra ou como isso funcionava. E eu costumo dizer que quem é empreendedor e tem um colaborador com esse perfil, de duas uma, ou ele abraça e agarra, porque é um grande presente, ou ele manda embora. Ou manda embora. Tipo, vai cuidar da tua vida. Porque ou ele é aquele teu parceiro, literalmente ele não é o sócio, às vezes, no papel, mas ele é o sócio no negócio, ele faz a coisa girar, e para ele tá tudo bem ser o seu colaborador. Mas em outros momentos é isso, manda ele embora, deixa ele tomar rumo na vida dele, e o que foi que aconteceu, que a vida, né, o universo te conduziu para você abraçar. E aí foi quando você, então, abraçou esse primeiro momento aí junto à empresa da tua família, então. Foi isso que acabou acontecendo. Isso, e eu vou trabalhar nessa empresa, eu fico mais ou menos 20 anos nessa empresa, só que paralelo a isso eu tinha outros negócios, né? Eu sempre tive essa... A gente fala que é essa coisa que vem, que você não pode você não pode escolher uma coisa só, né? Então eu tive vários negócios paralelo a essa empresa que eu fiquei 20 anos. Mas ela eu falo que ela foi a minha maior escola, porque pensa assim, Ale, tudo que eu estudava, tudo que eu fazia de curso, de treinamento, porque eu sempre amei, eu tinha um lugar para aplicar. E um dos lados positivos do empreendedorismo é isso, você tem espaço para fazer o que você acredita que tem que ser feito. E óbvio que você toma na cabeça, né? Porque você também faz e erra pra caramba, e tem que saber reconhecer o erro e tudo. Mas eu tive essa escola. Então, tudo que eu aprendia, eu aplicava. Eu lembro até, né, que eu tinha sócios, né, nessa empresa, e um deles virava para mim, cada vez que eu trazia uma coisa, ele, lá vem a Luana. Lá vem a Luana com mais uma novidade. Ele chegava assim, com paciência, porque ele falava, lá vem mais um processo, mais um aprendizado, né? Então, eu estava assim,
constantemente trazendo. Então, o lado bom é que eu pude ter uma escola para aplicar tudo que eu aprendesse. E eu acho que hoje, se eu tenho a experiência que eu tenho, é porque eu pude aplicar. E eu acho que isso é muito rico. Por isso que eu estimulo muito o espaço para o líder poder testar, errar e aprender. Porque eu tive isso. E isso fez eu crescer e poder estar onde eu estou hoje. Entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente tem que honrar, né, esses espaços que a gente teve. Eu acho que é isso. É verdade. Uma característica que a Luana sempre demonstrou, e eu acho que vale a pena comentar com você que está assistindo essa live, é que, assim, ela sempre teve muita coragem de experimentar. E é o que ela está transmitindo aqui para você. E eu acho que essa já é uma grande dica para você que é empreendedor. E, de uma certa maneira, você precisa, essa mesma característica, acreditar no seu taco. Foi o que ela falou, toma na cara. Mas não tem como você não viver aquilo sem você falar assim, eu vou ter que colocar a mão na massa. Hoje, se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão começando a empreender, baseado na tua história e na tua experiência, você falaria assim, olha, eu te recomendo que você busque tais cursos ou tais caminhos. Eu sei que, como você falou, você buscou várias coisas. E não quer dizer que algumas coisas devem ter dado certo para você, como pode dar certo para outras pessoas ou errado. Mas hoje, até baseado que você é uma mentora de outros empreendedores. Se você pudesse dar que as pessoas gostam desse passo a passo, né? Tipo, quais são as 3 dicas? Qual é o caminho que você diria para essas pessoas hoje? Então, o caminho que eu diria, Lê, ele é bem diferente do caminho que eu tracei, que eu vivi. Porque a vida me ensinou e me apresentou outros cenários, e eu acho que a gente vive hoje um cenário muito diferente do que há 20 anos atrás, quando eu comecei. Então, eu acho que a gente precisa considerar isso. Então, na época que eu comecei a empreender, o empreendedorismo lá, ele era um empreendedorismo que a gente fala que era por necessidade, né? Então, a gente precisava, a gente empreendia no que aquilo que a gente sabia fazer, aquilo que estava disponível ali, a oportunidade que aparecia ali. E eu acho que isso vem mudando muito. Então, eu vou trazer o meu olhar baseado no empreendedorismo que eu acredito hoje e que está alinhado com o Instituto Nutita. Eu acho que o primeiro passo, quando você pensa em empreender ou acredita que você tem esse potencial para empreender, eu vou dizer que é o seguinte, primeira coisa, autoconhecimento. Sem processos de autoconhecimento, sem você entender aonde estão suas fortalezas, aonde estão seus desafios, quais são seus valores, o que é relevante para você, o que você não vai tolerar daqui para frente, o que é essencial, é você começar sem o seu poder interno. Porque você tem uma potência, todos nós temos uma potência interna. E a gente precisa entender o quanto dessa nossa potência se conecta com o empreender. Então, eu acho que o empreender, todo mundo pode empreender, né? Essa é uma pergunta que costumam me fazer muito. Qualquer um pode ser empreendedor? Eu falo assim, qualquer um pode ser empreendedor, mas nem todo mundo pode ser empreendedor de qualquer coisa. Entendeu? Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que todo mundo pode ser o eu empreendedor. A gente é o eu empreendedor. Independente se a gente trabalha para uma organização ou se a gente monta um negócio, a gente empreende a nossa carreira, a gente empreende a nossa vida. Então, se a gente empreende a nossa vida, a gente pode optar por ser um eu empreendedor. Então, um profissional autônomo. Um profissional autônomo que ele vai, por exemplo, o dentista. O dentista é um empreendedor. Sim. O dentista, ele, tudo bem, o dentista que vai trabalhar numa empresa, ele é um empreendedor. Mas o dentista que monta o seu pequeno consultório, ele é um empreendedor. Só que aí que tá, Lê, aí que vem um grande ponto. Muitas vezes, esse profissional não percebe que ele é empreendedor. Ele só se vê como um profissional autônomo, mas ele não percebe que, no fundo, ele tem uma empresa. No fundo, ele tem um sistema. Pode até ser só ele nem ter colaboradores. Mas ele já tem um sistema, ele já tem um organismo vivo, ele já tem algo que foi construído maior que ele. Entendeu? E quando ele não percebe isso, é o grande gap dessas empresas. É o quê? Porque quando ele não percebe isso, ele não lida com aquilo como um negócio. E aí ele perde o potencial daquilo poder crescer, florescer. Tanto que, geralmente, aqueles que se diferenciam é porque entenderam que aquilo era um negócio. Até um médico que tem um consultório, ele está empreendendo. E se ele olhar para aquilo como um negócio, tem muito mais chance de crescer do que se ele olhar aquilo como, meu consultório, eu presto serviço ali, eu sou um autônomo.
Então, acho que o Sim. primeiro passo é o autoconhecimento, porque a partir do seu autoconhecimento você vai saber se você tem perfil para ser um eu empreendedor, ou seja, você empreender sua própria carreira com um negócio pequeno, que é só você entregando e tal, ou se você é um empreendedor para empreender negócios que vão ter colaboradores, que vão ter pessoas dentro dessa empresa e que não necessariamente a empresa é o que você presta de serviço, né? A empresa ela tem sua própria produção de serviço, de produtos e de outras coisas. Então, acho que é aí que é a diferença. Acho que nem todo mundo pode empreender uma empresa, um negócio, assim, nem todo mundo tem perfil para isso, para sustentar isso. Agora, para você ser seu empreendedor, todo mundo tem. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. Após o primeiro passo, que é o autoconhecimento, vamos supor que você identificou que você tem perfil para empreender um negócio e tal. Aí eu falo que é começar a partir da sua dor. Tá, eu vou empreender no quê? Vamos supor que eu não tenho uma oportunidade, eu não tenho uma família que empreende, eu vou trabalhar na empresa dele. Não, eu quero empreender, identifiquei que eu tenho características promissoras para empreender. Por onde eu começo? Identificando uma dor que você tem. Qual a dor que você tem e que outras pessoas podem ser que tenham a mesma dor? E você sabendo resolver sua dor, você vai saber resolver a dor dessas outras pessoas. E aí pode ser que comece a nascer um negócio. Entendeu? Então, vou dar o exemplo do próprio Instituto Mudita. Quando eu fechei minha última empresa, eu não tinha nada. Eu fiquei sem nada na mão. Então, eu me senti... Eu não acho que deve ser a mesma sensação de ser mandado embora, porque ninguém me mandou embora. Eu mesmo tive que decidir fechar a empresa, né? Ela fechou saudável, tudo, mas não dava mais para continuar. Fechamos. Sim. Quando fechamos, eu me vi no INSS, que é uma coisa que eu nunca imaginei, porque eu estava grávida, eu me vi na fila do INSS, me vi sem salário, sem prolabore, sem nada. Só que tinha uma vontade muito grande dentro de mim. E eu fui atrás dessa vontade. Então, eu primeiro busquei muito autoconhecimento. Depois desse autoconhecimento, eu percebi o seguinte, que dor que eu tinha? Eu me sentia muito só como empreendedora e como líder. Como eu fiz para resolver essa minha dor? Aí eu comecei a ver que eu tinha criado vários processos da empresa para ir diminuindo essa dor. Através do autoconhecimento, através da união de propósitos entre os gestores, através de uma liderança que fosse mais alinhada com os valores e com o propósito do negócio, que entrasse com lideranças empreendedoras. Então eu fui vendo que eu tinha criado uma estrutura para diminuir essa solidão. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer no mundo. Só que entre é isso que eu vou fazer no mundo e isso de fato acontecer, existe uma distância gigante. Por quê? Não quer dizer que a minha dor é a dor do outro. Então tá bom, primeiro passo, fui checar se a dor do outro era a minha. Aí eu percebi, desculpa, se a minha era do outro. E eu percebi que muitos empreendedores sentiam, eles só não sabiam nominar dessa forma clara que eu coloco, mas eles tinham esse sentimento de putz, eu me mato e a coisa não anda, a minha equipe não caminha junto comigo. Então, eu fui identificando várias dores que, no fundo, tinha... Era essa parte da solidão. Exatamente, resolvia a mesma dor deles. E aí vem o outro passo, tá bom, eu tenho uma dor, o outro também tem, e eu começo a ver que é uma dor comum. Eu sei solucionar essa dor, segundo passo. Então, eu tenho a solução para essa dor. Aí vem o terceiro passo, que é, as pessoas pagam por isso? É verdade. Que isso vai virar dinheiro? Isso vai virar dinheiro? E aí é o grande X da questão. Porque muitas vezes as pessoas criam empresas magníficas, perfeitas, site, rede social, o cara já tem tudo. Ele vai abrir empresa, já tem nota fiscal, já tem tudo. Mas ele não validou se essa solução que ele está propondo para essa dor que outras pessoas também têm, se esse público pode pagar o quanto custa esse serviço dele. É verdade. Ele não validou qual o nível de capacidade que ele tem de atendimento. Ele não validou como que ele vai crescer essa rede. Ele não validou o modelo de negócio. Então, aí tem vários pontos ali que a pessoa precisa mergulhar, que é o que a gente fala dentro do Instituto Mudita, que é você primeiro validar o seu negócio antes de iniciar o negócio propriamente dito. Quando eu falo validar, é praticamente iniciar o negócio, só que sem essa formalidade, esse peso e esse gasto todo que tem abrir um negócio. Sim. Entendeu? Então, eu uso o próprio exemplo do que eu fiz no Instituto Mudita, porque o Instituto Mudita nasce seguindo exatamente esses conceitos, e hoje o Instituto Mudita é uma empresa propriamente dita. Mas foram longos tempos de dedicação e de anos para chegar nisso.
E é interessante falar isso, porque quem te vê hoje parece que foi ontem. Uh, uh, Ó, ontem, ó, Fábio. É, então, o quanto que teve, a Fabi tá falando, puxa, que bom ouvir isso. É, Fabi, é isso mesmo. Porque muitas enxergam, e hoje em dia eu comento muito sobre isso, a rede social, ela nos traz uma foto, mas ela não traz o filme, ela não traz os bastidores, ela não traz todo o empenho de, primeiro, né, foi o que você comentou, validar aquilo. Eu mesma passei por esse processo recente, né, nessa questão da história do online. Treino pessoas há muito tempo, mas eu nunca tinha oficialmente feito um produto 100% online. E eu fiz, coloquei ele para funcionar, mas a primeira turma foi gratuita. E aí eu fui perguntar para as pessoas o que elas entenderam lá do produto. O que elas viram? Porque eu tinha dúvidas. Eu falei, será? Uma coisa sou eu falar com ele a minha linguagem sobre uma sala lá com a plateia. Outra coisa é no coaching individual. Outra coisa é no treinamento. E aí o conteúdo. Mas outra coisa é formatar um vídeo que a pessoa vai assistir, sabe Deus lá que horas, que dia, qual é o feeling dela, porque uma coisa é eu estar ao vivo e eu ajusto, né? Exatamente. E aí eu fui para o online e vou falar assim, a gente, toda essa bagagem que a gente tem, quando a gente se depara com algo novo, foi o que você falou, né? Não foi ontem. Mas quem vê de fora fala assim, nossa, parece que fez assim com os dedos e pronto, e acabou. Mas assim, E acho super que no bacana online você. mais ainda, né, Ale? Porque o online, as pessoas não fazem noção do trabalho que dá de fazer qualquer coisa para chegar aí nessa telinha. Não tem noção. Eu falo que no começo, quando eu comecei com essa coisa de rede social e tudo, eu virei cameraman, eu virei maquiadora, eu virei cenógrafa, fazia meu cenário, figurino. E aí eram 2, 3 horas para montar um vídeo, para fazer uma gravação. E eu falava, quando eu ficava pronto, eu falava, gente, fazer roteiro, definir texto. E eu falava, gente, aí 5 minutos de vídeo, eu falei, mas eles não têm noção do que é para fazer esses 5 minutos de vídeo. Claro que depois você vai aprendendo, você vai trabalhando Sim, com a técnicas mais experiência. eficientes, mas no começo é muito difícil. Isso que você trouxe do vídeo online, é o que de fazer um curso gratuito, é o que a gente chama de MVP, quando a gente fala de criação e inovação de modelo de negócio, que é você validar, e no seu caso era um MVP avançado, porque você já estava com o produto pronto, e aí você queria Sim, ter feedbacks para ver o quanto aquilo funcionava ou não. E olha que interessante, você ainda nem estava vendendo. Você estava querendo o quê? Deixa eu ver se tem aderência, se está atendendo expectativa, se o valor que eu quero cobrar é coerente com o quanto eu estou entregando, é, entendeu? Então, esse é o que eu falo assim, esse é o caminho para a criação de negócios hoje, né? Principalmente que o Instituto Amudita acredita nisso, é o que eu falo, não existe verdade absoluta, é a nossa verdade. No sim, Instituto a gente acredita nisso, que o melhor jeito de você criar um negócio, entendeu? É partir até o passo a passo que você pediu. Você parte do seu autoconhecimento, define a dor, valida a sua dor com o mercado, vê se outras pessoas têm a mesma dor. Tem, constrói a solução, aí você entra no processo de criação de negócio. Então você vai criar o seu modelo de negócio ao mesmo tempo que ele vai abrir e vai começar a rodar. Então ele vai sim, abrir e vai começar a rodar, mas você está em constante validação. A gente fala que isso é sim, eterno, né? Mas nessa fase inicial do negócio, ela é mais intensa. É praticamente tudo você está validando. Você está validando que rede social que você tem que trabalhar, você está validando o seu público, o modelo de negócio, como você entrega, os canais de comunicação, os parceiros, você valida tudo. E Entendeu? eu acho que uma coisa Antes do muito, negócio existir. e acho que uma coisa muito importante que você está trazendo aqui hoje, e você falou no início da live, é que o que a gente fez lá no nosso passado não funciona, ele não se encaixa. Não. Ele é um ótimo alicerce, ele sustenta, mas assim, eu gosto de uma frase que diz o seguinte: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para frente. Não. Então, o quanto que, quando a gente olha para um negócio hoje, saber que a agilidade é a palavra, assim, top. Eu não posso esquecer disso. E a gente vê empresas como a Amazon,
é, Facebook, Instagram, que estão assim, elas se reinventam numa velocidade, né? Toda vez que eu recebo um upgrade, né? Fala assim, olha, tá na hora de você aplica aqui, né, para o seu aplicativo, nossa, fugiu o nome agora, para o seu aplicativo ele formatar e tudo mais, né? Esse upgrade. Toda vez que eu recebo, eu falo, gente, parece que eu recebi o último tem uma semana. E eles estão. E eu falo, caramba, mas de novo. E aí você clica. E se você não faz isso, a coisa não anda. E você não entende porque às vezes você não consegue tirar a foto melhor, fazer o vídeo melhor, simplesmente porque você não fez o upgrade. E nós, como pessoas, precisamos entrar com esses chips novos. Eu falo que a gente tem que estar validando isso a todo momento. Para você que está entrando na conversa agora, a gente está falando sobre os desafios e as superações de empreender. E eu convidei aqui a Luana Passi, do Instituto Mudita, para compartilhar a história dela. E ela também está compartilhando como ela, como mentora de outros empreendedores, ela acaba trazendo essa atualização de alguns conceitos que na sua cabeça precisam ser trabalhados. E ela acabou de finalizar comentando que pontos importantes: autoconhecimento, né, o primeiro ponto. Segundo ponto, uma boa dica, você pensar assim, qual é a sua dor, onde você sente algo que talvez seja uma ideia para você iniciar um empreendimento, aprender como solucionar essa dor, e aí sim você começar a pensar no seu modelo de negócio, mas tão importante quanto tudo isso, validar. Eu acho que essa dica é uma dica assim de ouro. Por quê? Porque foi o que ela comentou. Tem muita gente que às vezes monta, né, gasta dinheiro com site, gasta dinheiro com todo o processo, né, de a cara e a marca, mas às vezes não validou se aquilo, quanto que as pessoas vão pagar por aquilo, e você acaba não tendo o ajuste sobre o quanto supostamente você acha que aquilo vale e quanto as pessoas vão pagar por aquilo, que eu acho que é uma diferença entre preço e valor, então começa a pensar sobre isso. E aí nessa tua trajetória, Lu, você deixou lá, né, a sua antiga empresa, fez essa transição e começou a trabalhar o teu novo negócio, teu novo modelo de negócio. Quais foram os pontos que você percebeu como pessoa que você teve que superar? Olha, eu acho que depende muito depende da fase de vida, nossa fase como ser humano. A gente tem superações que a gente tem que lidar como indivíduo e também de negócio. Porque eu tive a oportunidade, que eu falo que assim, que a vida me trouxe de alguma forma e que eu soube aproveitar, que eu tive experiência de empreender dentro de uma empresa familiar, empreender dentro de um negócio que já estava caminhando, empreender dentro de negócios do zero, empreender dentro de negócios que era uma oportunidade que aparecia e outras que eu tive que criar a oportunidade. Tá. E eu acho que cada um deles demandou superações diferentes. Ok. Né? Cada um demandou uma superação diferente. Agora, se eu for falar de uma forma bem genérica, eu não vou falar que foram as maiores superações, porque vai ser muito difícil no momento eu lembrar das maiores, assim, ter certeza que elas foram maiores, porque foram muitas. Mas eu acho que teve alguns pontos que mais marcam para mim. Um ponto foi a questão do ego. O quanto o ego do empreendedor pode atrapalhar o desenvolvimento do negócio dele. Então, assim, depois de muitos anos empreendendo, nessa minha antiga empresa que eu fiquei bastante tempo, eu percebi que uma das minhas maiores barreiras de crescimento foi o meu ego. Foi acreditar que a minha ideia é melhor, de que eu sabia que eu estava fazendo, que eu estava atualizada, eu fazia um monte de curso, eu era inovadora, então eu não precisava ouvir quem tinha experiência de vida mesmo, trabalhando, e não necessariamente dos estudos, ou de uma ideia que nem é de uma pessoa experiente, mas que ela viu por um outro ângulo, então ela pode ter percebido algo que eu não percebi. Então, eu acho que nessa empresa que eu passei a maior parte do ano, do tempo da minha vida, foi onde eu acho que o ego é uma coisa que me barrou muito. Tanto que no Instituto Mudita hoje, eu acho que eu entro num papel mais de ouvir mais, eu tenho parceiros que trabalham comigo, então eu formo redes de parcerias, e eu ouço, eu desconstruo, tá bom, às vezes eu até acredito que o meu é melhor, mas eu deixo rolar de outro jeito, porque de repente, e é impressionante, porque aí você aprende muito mais, você cria vínculos mais duradouros, você dá espaço para vir talentos para o seu negócio.
Então, acho que esse foi um item superado, mas que eu diria que não é 100% superado, porque o ego é uma coisa muito forte dentro do empreendedor. Porque como empreendedor ele constrói muitas coisas do zero, ele olha e ele começa a se achar um pouquinho, entendeu? Vamos ser É o realistas. filho dele, né? É meu filho, eu que fiz. Ele acha que ele pode fazer tudo isso, então ele tem uma tendência a ter o ego. Então eu diria que é algo que hoje eu tenho consciência e eu cuido quando ele vem. Mas eu não vou dizer que ele não vem. Aí eu vou estar mentindo para vocês e eu não posso. Então ele vem. Então esse é um ponto. Tá. Um outro ponto já é uma coisa que não é Luana, mas é negócio. Que é a questão de cultura. Cultura é um negócio muito sério dentro das organizações. Tanto a importância que uma empresa tem que ter de trabalhar a sua cultura, porque a cultura é o que cria corpo para essa empresa, é o que cria uma identidade, é o que garante unidade, é o que garante entrega e qualidade. Mas também a barreira cultural existente nas pessoas e no cliente. Vou dar um exemplo prático, tá? Que a gente está vivendo agora. O Instituto Mudita, ele está completando 5 anos esse ano. Uau. E quando ele viu como passa rápido, né? E quando ele começou, Ale, eu já comecei no online. Eu tive parceiros comigo, pessoas muito queridas e que contribuíram muito, e que já me estimularam a ir para o online. Então eu já comecei no online, não online EAD. É fazer mentorias online. Ninguém fazia mentoria online ainda, e eu já estava lá fazendo mentoria online. Tá. E eu tentava estimular o empreendedor a ir para online, e ele não ia. E eu falava assim, não, vamos fazer online, eu comprava mais barato, sendo que não é o correto, porque você entrega no online tão bem quanto presencial. É verdade. Você comprar um pouco mais barato, porque a pessoa não está gastando a logística, o tempo de trânsito, beleza. Mas não é muito diferente, você está pagando pelo conhecimento da pessoa, se está aqui, se está presencial, é a mesma coisa. Mas eu fazia para estimular uma quebra de barreira. E era muito difícil. Os mais novos empreendedores topavam, mas os mais tradicionais não topavam. Beleza, eu continuei fazendo presencial online, essa loucura e tal. Quando veio a pandemia, veio um choque, porque eu falei assim, lado bom, eles vão ter que topar agora. Vai ter que ir pro online. Vai ter que ir. Lado ruim, eu ainda não faço treinamento em grupo online. Eu só fazia presencial. Então veio a pandemia, então imagina, a mãe com 2 filhos, eu tento que lidar com os filhos em casa, estudando, o marido também, porque meu marido é professor universitário, dando aula online em casa. Aquele pandemônio que né? Ninguém foi melhor ou pior que o outro, todo mundo passou. E ao mesmo tempo tem que reconstruir todos os produtos do Instituto Mudita para o remoto, entendeu? Inclusive os que eram de treinamento. Então, olha, por isso que eu trago aqui a questão da barreira cultural. Por quê? Porque a gente tem que o tempo todo, como empreendedor, quebrar as nossas barreiras internas, porque eu não conseguia imaginar, eu tinha barreira contra o remoto, por mais que eu fazia, eu também tinha barreira. Sim. Então eu tive que quebrar primeiro as minhas. Depois que eu quebrei as minhas, eu tive que quebrar a do cliente. E tive que adaptar a empresa para isso. É verdade. Então, hoje, que já passou, que graças a Deus, hoje 100% dos produtos do Instituto Mudita a gente entrega remoto ao vivo. Então isso para mim é um puta orgulho ao ego, ao ego, ao ego. É o ego que eu falo, ao ego. Mas tudo bem, estou aqui, né, o ego, tá bom. Mas a gente conseguiu fazer essa mudança de todos os produtos do Instituto Mudita para o remoto. E conseguimos, que é o mais importante, quebrar a barreira do cliente. Porque a minha eu tive que quebrar lá no começo, senão eu não sobrevivia. E aí quebrar do cliente. Hoje eu tenho clientes que antes era só do presencial e que estão bem online e nem pensam em voltar. Então, eu acho que essa barreira cultural, ela é uma coisa que o empreendedor precisa considerar quando ele cria negócios. Porque eu já vi negócios extremamente interessantes, com ideias extremamente inovadoras, mas o cara vai ter que quebrar muitas barreiras culturais para aquilo acontecer. Então ele tem que olhar para o negócio dele e pensar assim, quanto tempo isso vai levar? Se eu não conseguir quebrar essa barreira, qual vai ser meu plano B? Entendeu? Como eu vou lidar com isso? Será que eu não vou com 2 caminhos até essa barreira cultural ser quebrada? Então, para mim, a pandemia ajudou, porque já era uma coisa que eu queria lá atrás acontecer, acelerou o processo. Entendeu? Perfeito. Só que, quantas vezes você cria algo que ainda não está no momento propício para as pessoas receberem aquilo? Aí depois lá na frente você fala, pô, o cara fez, deu certo. Por que comigo não deu certo? Porque não era o momento.
Não foi calculado esse momento das pessoas não estarem preparadas para aquilo, ou o tempo cultural que é necessário para aquilo acontecer e as pessoas se adaptarem. Verdade. Entendeu? E aí, quando acontece isso, a gente também tem que olhar para um outro fator. A questão que você até comentou um pouquinho antes, mas eu vou reforçar agora, que é a adaptabilidade. Que vem, então eu falo assim, quem quer empreender tem que amar a mudança. Eu falo isso direto, Ale. Não, você não tem que, tipo, não, eu gosto de mudar. Não, você tem que amar. Você tem que ver uma mudança e falar, caraca, vamos mudar tudo, Eba! tudo, vamos surfar nessa onda, vamos lá. Por quê? Você sofre, porque empreender é mudar 24 horas por dia. Tanto que dentro de empresa é muito comum brincar e falar assim, ó, lá veio o empreendedor, tomou banho, teve uma ideia e agora quer mudar tudo. Né? Porque a cada chuvirada a gente tem uma ideia. Mas empreender é isso, a gente tem que estar muito antenado, brincadeiras à parte, aqui, a gente tem que estar muito antenado com o que está rolando. E quando vem, a gente não pode perder o tempo lutando contra, porque esse tempo de lutar contra é a hora que o outro avança. Sim. E quando veio a pandemia e veio isso, meu tempo de lutar contra foi de um dia estressada. Putz, vai mudar tudo e agora? Eu estava com treinamento para sair, ele estava pronto, presencial, ele ia ser lançado bem exatamente quando veio a pandemia. Ele estava indo para o mercado. Eu tive que reconstruir ele inteiro no meio da pandemia, aplicar no meio da pandemia e sair vendendo no meio da pandemia. E hoje, graças a Deus, ele já está rodando com turma acontecendo. Sim. Mas eu precisei reduzir o tempo de adaptabilidade. Eu acho que essa é a chave que eu quero trazer aqui. Então, o que eu precisei superar? Com o tempo, cada vez diminuir mais o meu ego, cada vez gerenciar para que eu não ache que porque eu já consegui isso, eu não posso ouvir o outro, tá? Esse é um ponto. E o outro ponto é como eu quebro minhas barreiras culturais rapidamente. Então, cada vez mais, eu tenho que ser mais rápido ao quebrar as minhas barreiras culturais. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu demorei muito para fazer live. Muito para fazer live. Entendeu? Eu tinha barreiras internas, Luana. Tinha nada a ver com a Mudita. Eu, Luana, tinha barreiras internas. Porque eu não encontrava um jeito disso se conectar comigo. Entendeu? Sim. Todo mundo no começo da pandemia estava fazendo live. Todo mundo. Foi uma overdose. Eu fiquei mal, sabe? Porque eu falei assim, caraca, é um veículo de comunicação mesmo, mas eu não estou conseguindo fazer. Só que aí vem um terceiro elemento. A gente respeitar que nós somos seres humanos. E que antes de ter um negócio, nós somos um indivíduo e que a gente precisa respeitar o nosso tempo. Então imagina, você é mãe também, você sabe disso, que a gente teve que lidar primeiro com nossos conflitos internos, depois com os nossos conflitos familiares, para depois lidar com os conflitos da empresa. E tudo isso acontecendo junto, misturado, é o caos, né? A verdadeira palavra. É uma bagunça. Não, eu acho legal você comentar isso, porque parte do público que vai assistir essa live tem os homens, mas eu posso dizer que 80% é mulher. E desses 80%, eu quase me arrisco a dizer que os 80% são empreendedoras. Então, elas vivem isso e são mulheres, são empreendedoras, são mães, né? Ou às vezes de um filho, ou dois, e já conheço algumas que estão nos assistindo, são mães de 3. eu falei que, ok, 2 já está bastante, né? E isso tudo que você comentou, eu acho que o mais importante desse bate-papo, que fica registrado, é o quanto que a gente tem a clareza e a sinceridade, né? Porque é aquela sinceridade assim, porque o pior encontro é a gente com a gente mesmo. Total. Quando a gente se depara com a gente, fala assim, eu não acredito. Hoje de manhã eu estava falando num treinamento, eu falei, gente, eu vou falar para vocês, é difícil aplicar técnica, porque é difícil você se deparar com você e imaginar que você imaginar que você às vezes é tão medíocre, ou às vezes você é tão mesquinho, ou às vezes você, eu não sei o que está passando na tua cabeça, mas às vezes você fala assim, não é possível que eu sou tão burro a ponto de não aceitar isso. E achei muito legal você falar que a gente tem que amar a mudança, a gente tem que quebrar, a gente se moe, e é uma mistura de tudo mesmo. É o ego, são as nossas paixões, as nossas desculpas verdadeiras, são as nossas crenças, são as nossas ideias, e o quanto que a gente começa a quebrar essas barreiras para
começar a seguir uma nova trilha, ok, esse é um novo movimento. As pessoas estão fazendo uma live, as pessoas elas estão se comunicando de um jeito diferente. Hoje em dia a comunicação pelo WhatsApp, a comunicação pelo Telegram, cada nova ferramenta. E como que a gente vai se adaptando e entendendo tudo isso. Vou contar para você que no início da pandemia e tudo mais, eu falei, vou fazer live também. E aí na minha cabeça, né, a gente pega alguns conceitos e fala assim, então eu vou marcar todo dia 10 horas da manhã. Fiz 1, 2, 3. No terceiro dia eu falei, acabou, encerrou. Eu falei, onde eu estava na cabeça quando eu achei que eu ia fazer um negócio desse? Eu falei, não dá. Não dá, inviável. Tem agenda de criança que era para ir para a escola e não está na escola, está em casa. Tá o marido em casa, tá todo mundo em casa, e você tem que atender. Eu falei, não dá. Eu tenho que, ok, live é legal, mas como que eu vou repaginar tudo isso dentro desse conceito e dentro de um propósito, que eu acho que essa é uma outra palavra extremamente importante, que você estampa muito bem no Instituto Mundita, que é a questão do empreendedorismo com propósito, e o quanto a gente trabalha tudo isso, né? Mas é saber que tudo isso acontece comigo, acontece com você. Então você que está assistindo aí também, assim, não se sinta um peixe fora d'água. Tá tudo certo. Tem uma dica, Ale, que eu acho que é importante quando a gente fala de mudança, como a gente se adapta rapidamente ao que está acontecendo. Não é que a gente vai se adaptar a tudo rapidamente, a gente não vai. A gente é ser humano, tem coisas que a gente tem várias crenças lá enraizadas e não vai. Mas quando a gente fala do negócio, aí eu estou falando do negócio propriamente dito, a gente precisa estar antenado e se adaptar rapidamente. E como que a gente faz como empreendedor para se adaptar rapidamente? É aí que vem o gancho do autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conheço e sei aonde estão minhas crenças limitantes, eu sei aonde estão minhas fortalezas, quando vem uma mudança, eu sei olhar e analisar onde eu vou esbarrar com o problema e aonde eu não vou. E a hora que a gente analisa isso, a gente consegue ter clareza para a tomada de decisão. Por isso que, dentro do autoconhecimento que a gente trabalha do Instituto Mundita, a gente trabalha com autoconhecimento com uma pegada muito prática. Por isso que a gente trabalha com esse visual aqui que vocês estão vendo atrás, que o visual tem de tudo. Mas por quê? Porque a gente entende o seguinte, que a gente precisa ter o autoconhecimento para se fortalecer, mas a gente precisa saber como usar essas ferramentas para tomar atitudes externas, para tomar atitudes práticas com o que está acontecendo lá fora. Então, se eu entendo, vem uma mudança, e eu olho para essa mudança e falo, o que está me pedindo? O que eu tenho de fortaleza para me ajudar a lidar com isso? Eu mais rapidamente consigo tomar essa decisão. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei como lidar com a mudança. Essa é a questão. Porque tem mudança que você não vai lidar. Então, quando veio a história da live, o que aconteceu? Eu olhei para aquilo e falei assim, peraí, eu tenho crenças aqui que precisam ser resolvidas antes disso. Eu não vou conseguir assumir isso agora. Uma delas é porque eu sou muito perfeccionista. Então, eu não ia conseguir fazer live enquanto eu não sentisse que eu ia dar conta de dar continuidade àquilo. Entendi. Então, eu precisei criar mecanismos meus internos para falar assim, como eu vou criar? Tanto que hoje, dentro do Instituto Mundita, as lives não sou só eu que faço. Eu convido outras pessoas para fazer as lives também, porque é um instituto, né? Não sou só eu representando. Então, eu trago e fui criando mecanismos para aquilo funcionar. Só que eu precisei do meu tempo interno. Então, Luana, então você não se adaptou rápido? Eu me adaptei rápido dentro das minhas possibilidades emocionais. Porque a gente tem que considerar isso como empreendedor. E eu vou te dizer, uma das maiores barreiras dentro de um negócio é o próprio empreendedor. Sim. Então, quando o empreendedor liga para mim e fala assim, Luana, eu tô com problema de processo, porque a coisa não roda, não sei como faz, eu sei que não paga, o outro só reclama, tá? Aí eu vou para dentro da empresa e começo a entender o que está acontecendo. Aí eu claramente percebo, geralmente, não vou dizer que é 100% das vezes, mas que o empreendedor, por exemplo, tem uma característica centralizadora, que a tomada de decisão está toda na mão dele. Aí que o fulano de tal lá empaca, porque na verdade ele está esperando o empreendedor, ele não está esperando o processo. Sim. Então, ou seja, o empreendedor, ele precisa entender que ele é ferramenta do negócio. E se ele não souber potencializar esta ferramenta, ele não potencializa o negócio dele. Então, por isso que eu falo, começa com autoconhecimento antes de montar negócio, mas não para o seu processo de autoconhecimento. De tempos em tempos, rever tudo isso. Por causa do ego que vai crescendo, por causa da barreira cultural que vai vir, por causa dos novos desafios. Imagina com a pandemia, quantos novos desafios a gente não teve que encontrar e resolver como empreendedor.
Então, acho que basicamente essas são os desafios aí, superações a serem feitas. Eu tenho a seguinte sensação sobre a pandemia. Eu acredito que todos nós já tínhamos, a gente tem os nossos desafios e eu falo que isso vai ser para o resto da vida, né? Muitas vezes eu converso com alguns clientes, eu falo assim, tem louça para lavar na sua casa? Tem. Então, assim, onde tem louça, tem vida. Então, assim, sempre vai ter louça para lavar. Sempre vai ter. Sempre vai ter louça para lavar. E qual é o conceito? É que dentro do negócio, dentro do modelo de negócio, você sempre vai ter os seus desafios, as suas superações, rever a todo momento o seu modelo de negócio. A pandemia, o que ela fez é que ela achatou isso. Acelerou. Acelerou. Então, como ela fez isso, na hora que ela apertou, quem, de uma maneira muito ágil, pegou aquilo, conseguiu acelerar. Mas foi o que você comentou. É muito importante a gente se respeitar, o nosso tempo, mas também o respeito não é você se acomodar. É saber que assim, ok, eu tenho tempo, então deixa eu correr aqui, para que essa coisa caminhe. Alguns responderam mais rápido, e com isso o seu modelo de negócio também respondeu mais rápido, como também tem alguns que ainda estão precisando de ingerir algumas coisas, né, fazer essa digestão para voltar. E isso não tem a ver aqui, eu sei que algumas pessoas não têm o seu próprio negócio, eu sei que algumas pessoas que estão assistindo aqui têm a sua carreira. Então, é um paralelo, funciona também muito semelhante, é como que você está desenhando a sua carreira, para que você se torne, acho que foi semana passada ou retrasada, eu fiz uma live com a Adriana Plastina falando sobre essas competências. E esse é um dos pontos aí muito importante para você pensar. E acreditem, turma. Os eu ia falar que líderes. daqui a pouquinho vai acabar nosso tempo já. Eu vou falar bem rapidinho que assim, os líderes, eles, você está falando de carreira e tudo, mas é muito similar a questão. Porque os líderes também precisaram repensar tudo isso nesse processo. E aquele líder que está mais fortalecido com autoconhecimento, ele consegue agir mais rápido dentro desse processo também de mudança. Só para fechar o tema, tá bom? Sim, sim. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Dizer assim, que falar com a Luana, gente, se deixar a gente fica falando até... Não vai faltar assunto. O ponto é que a gente busca manter o tempo, mesmo uma outra novidade que talvez as pessoas não saibam, o Instagram hoje ele não é mais só 1 hora de live, ele tem muito mais tempo, mas a gente busca respeitar o tempo até porque muitas pessoas quando forem assistir ou estão assistindo já programaram a sua agenda para esse tempo. Então isso a gente vai buscar respeitar essa 1 horinha, tá? Essa live vai ficar gravada, vai ficar no IGTV, vai ficar no YouTube também, para você acessar, compartilhar e digerir as suas ideias, aproveitando aí esse compartilhar de vida e de história de empreendedora da Luana. Luana, o que você recomendaria como livros? Quais os livros que você falaria assim, olha, recomendo, você que está buscando saber um pouco mais sobre isso, recomendo esses livros. Então, quando a gente fala de propósito, que é um dos alicerces do Instituto Mudita, eu tenho, assim, uma bíblia, eu até separei ele aqui porque eu achei que era legal mostrar, que é o Capitalismo Consciente. Legal. Esse livro, para mim, tanto que se você for ver, olha, ele é todo marcado, gente, é uma verdadeira bíblia mesmo. Porque ele fala muito desse novo olhar para o negócio, né? A gente olhar para a empresa com muito mais propósito, entendendo e olhando a essência do indivíduo, sabendo construir lideranças conscientes, cultura consciente. Então, é um livro sensacional. O outro livro é esse do Joey Rayman, que é um livro sobre propósito, só que sobre o propósito nas empresas. Como a gente olha para essa questão do propósito, olhando para essa história que essa empresa já construiu e quer construir daqui para frente. Então, é um livro sensacional do Joey Rayman. E esse já é um livro mais prático, acho que muitos de vocês conhecem, o Kevin Nato, ele trabalha muito com empreendedorismo. Para quem quer saber assim, um passo a passo de empresa, entender bem essa parte mais administrativa da empresa, eu gosto desse livro, também li ele todo, anotei, eu sou daquelas que estudo o livro, né? Eu não leio o livro, eu estudo, por isso que eu demoro dentro de um livro. Acho que essas são 3 dicas legais aí para o pessoal, olhando para essa questão do empreender. Tá bom. E agora uma outra coisa que também as pessoas sempre querem uma dica dicas de filme.
Eu tive que anotar, tá, Ali? Porque eu sou ruim para guardar nome, gente. Eu sou muito ruim. Então, ó, eu anotei aqui. Eu gosto. Ah, tem muitos, mas pensando em três, eu gosto muito do O Senhor Estagiário. Muitos já devem ter indicado, porque ele é muito famoso. Mas o que eu gosto do Senhor Estagiário é a questão da diversidade. Ele mexe muito comigo, porque ele mexe com essa questão do ego, que eu tive que aprender a ouvir outras pessoas como empreendedor, mas também ele mexe comigo porque muitas vezes eu me vejo naquela menina que trabalha que nem uma louca, que não consegue nem prestar atenção no que está acontecendo ao redor. Eu fui muito assim. Hoje eu ainda trabalho intensamente, mas eu acho que eu estou mais atenta às coisas que estão ao meu redor, então eu gosto. Fome de Poder, que é aquele do McDonald's, porque ele faz Muito bom. claramente um MVP. Quer saber como validar o seu negócio? Assiste aquele filme, porque ele desenha no chão, você lembra as cozinhas, as etapas. Verdade. É um MVP incrível. Então, eu gosto desse filme por causa disso. E um outro é um seriado que está no Netflix, que é o acho que chama Self-Made, que conta a história da Muito Walker, bom. né, da Mindy Walker, que é sensacional essa história. Mas o que eu gosto assim de trazer para vocês vou usar um termo aqui, desculpa, o tesão pelo empreender. É o propósito. Você vê que ela tem propósito, você vê que ela ama, você vê que, ela supera qualquer coisa. E não existe o não para ela, né? O não é mais um passo para eu ir para o sim. Então eu gosto da energia dela no filme. Eu sei que tem uns exageros, às vezes ela não é muito liderança consciente, vamos dizer assim, de trabalhar a coisa do ouvir e tal, mas eu acho que ela tem a energia do empreender, eu gosto disso. Isso é muito bom. Uma coisa muito legal que você comentou agora, falando assim, a gente sabe que às vezes ela não seguiu o melhor caminho, né? Eu costumo dizer que a gente não pode menosprezar a história de um empreendedor, né? Porque ele fez as coisas baseado no conhecimento que ele tinha. E ele fez acontecer. Então, toda vez que eu tenho a chance de conhecer alguém que tem o seu próprio negócio e relata para mim, eu tenho esse meu negócio há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, eu falo assim, uau! Porque quando ele acessa, né, uma pessoa como eu, como a Luana, como mentores, eu falo assim, caramba, primeira coisa, não ignore a tua história, não ignore tudo que você fez até aqui, porque eu já dou um troféu. Eu falo assim, palmas para você, porque já foi além. Histórias lindas, né, de superação, é isso mesmo, Ale, concordo plenamente. Então, acho que esse é um ponto. Pedido para escrever o nome do filme, Ale, mas eu não sei de qual filme que ele pediu. Agora eu fiquei perdida. Depois você põe lá. Fica tranquilo. Depois eu vou fazer o seguinte, assim que eu postar no IGTV, depois no Stories eu vou colocar os filmes e os livros, tá bom? Então, perfeito. Fiquem tranquilos. E aí vem um ponto muito importante nisso, porque qual é o olhar que a gente quer trazer para vocês aqui? Falar que é desafiante, falar que tem superações, mas que não é impossível. Eu acredito que a partir do momento que o seu coração, que eu acho que o que a Luana falou foi assim, o coração dela estava palpitando desde o início para algo assim. Então, quando você pensar, né, em empreender, pensar em avançar, que o teu coração seja sensível a ele, seja sensível ao que o teu coração está falando para você. Eu sei que às vezes a nossa emoção pode nos enganar, e ela engana muito bem. Mas assim, também começa a prestar atenção no universo. Quem são as pessoas que o universo está trazendo para você? O que as pessoas têm falado sobre você? Né? Sobre o que as pessoas gostam de você? E aí tem alguns questionamentos que você começa a trazer na sua mente. Essa live mesmo, ela deve ter assim, pipocado algumas ideias. Insights, né? Alguns insights. Não deixe esses insights fugirem. Porque é algo que você, muitas vezes, você fala assim, nossa, eu queria tanto ter uma ideia. Então, ela estava pipocando. Anota no papel, senão vai embora. E depois de anotar no papel, já pensa assim, qual é meu próximo passo? O que eu vou colocar em ação a respeito disso? Curtiu a ideia do livro? Compra o livro, vai ler. Curtiu a ideia do filme? Assiste o filme, anota. Nossa, o que ela comentou mesmo que é interessante eu prestar atenção? Nossa, eu nunca ouvi falar, né? Às vezes a pessoa está aqui falando, nossa, eu nunca ouvi falar em MVP. Legal, bacana, vai pesquisar. Obtenha informações. Não paralisa essa notícia que está chegando até você agora. Lu, gratidão assim imensa, né? Você é uma pessoa que investe na sua vida, investe na sua carreira e no seu negócio.
dedicou teu tempo agora para estar aqui com a gente, para compartilhar um pouco da tua história. Eu saio daqui cheia de insights, né, cheia de ideias, e fico muito feliz, porque a ideia daqui é fazer a live, mas também fazer com que o online propague para outras pessoas, e que muitas outras pessoas possam ter acesso a essas informações e possam se transformar. Gratidão imensa, assim, que tudo continue prosperando na sua vida, na sua família, na sua casa e nos seus negócios. E que muito mais pessoas continuem sendo beneficiadas por tudo isso. Imenso. Obrigada, Alê, obrigada a todo mundo aí que participou, que vai assistir. Alê, se você me permitir, eu queria colocar aqui para todo mundo que quem quiser saber mais sobre criação e inovação de modelos de negócio, dentro das redes do Instituto Mudita tem muito conteúdo gratuito. Inclusive, no nosso YouTube tem muitos vídeos que eu falo sobre criação de negócios, que eu explico, eu ensino. Então, assim, quem quiser seguir o Instituto é @Instituto Mudita. E olhar no site, todos os conteúdos que a gente tem gratuito é institutomudita.com. Facinho aí, quem quiser acompanhar vai saber que tem muita coisa legal lá para ir assistindo. E eu queria só finalizar, Lê, falando sobre empreendedorismo com alma, que é um termo que o Instituto usa muito, que é esse empreender com propósito, que é empreender com algo que te move, com algo que vem da essência, vem de dentro. E eu vejo que você é uma pessoa que empreende com alma, você é uma pessoa que sempre esteve conectada com pessoas, você sempre buscou o caminho da transformação do indivíduo, da transformação do ser humano a partir das suas fortalezas. Então, assim, você é um exemplo de empreendedorismo com alma. Então, que a sua jornada continue sendo linda, conectando pessoas e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E a gente sempre teve o sonho aí, você, né, de... A emoção. Pessoas são pessoas. A gente sempre teve um sonho de um dia dar um treinamento juntas. E a vida colocou a gente distante, né? Cada uma seguiu uma jornada, muito parecidas em muitos pontos, mas cada uma a sua jornada. E eu vejo que hoje o online pode nos proporcionar isso, né? A gente dá um treinamento juntas. Então, para a gente não se desconectar disso, né? Eu acho que fica aí uma conexão aqui a partir dessa live, da gente repensar isso juntas, da gente fazer um workshop, um webinar, o que quer que seja, porque eu acho que foi um sonho construído e que não pode ser esquecido. Então, eu acho que eu queria deixar isso, e tal, a gente fazer um workshop aí de empreendedorismo com alma, da gente falar sobre tudo isso, que vai ser muito legal. Então, eu queria deixar isso e agradecer. Gratidão por esse espaço, gratidão a cada um. E depois não esquece, não, que você vai ter que ter uma live lá comigo no Instituto Mudita, tá? Não vou esquecer, não vou esquecer. Ai, obrigada mesmo. Gente, gratidão a vocês que assistiram. Dizer assim que é um imenso prazer a gente poder compartilhar. Eu acho que vocês já viram aqui que tanto eu quanto a Luana, a gente busca viver a nossa história e a gente é de verdade. Então, dizer para vocês que não desistam. Os sonhos estão aí para vocês continuarem buscando, né? E aqui, gratidão às pessoas que estão com gente, parabéns pelo conteúdo e compartilhar suas experiências. Gente, brigadão a todos vocês, viu? E até a próxima. A próxima live vai ser lá dentro do Instituto Mudita. Aí vocês vão lá conhecer. Beijo, tchau. Beijo, tchau.